sorte? Prefiro dizer que foi competência. Salve, salve família, Gabriel Ribeiro do Fute Crônicas na área, chegando para mais um vídeo. E ó, aquele ritual padrão de sempre, né, padrinho? Para dar aquela moral no canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa as notificações para você estar recebendo aí, né, os meus vídeos diariamente. E bora lá, vamos falar de alguns assuntos aí que aconteceram durante a semana. O principal deles, eu vou falar da classificação do Fluminense para a final da Libertadores, né, mas vou dar uma pincelada rapidinho sobre a classificação do Fortaleza, a demissão do Bruno Lage, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro do Fluminense, classificado ontem para a final da Libertadores, uma classificação muito merecida pelo que vem sendo a campanha do Fluminense, né? Não só na Libertadores, né, mas no ano inteiro, um time que era muito criticado pelos outros a respeito da questão da idade do time, né? Muitos jogadores velhos, né? Um Diniz que ele começa o trabalho no ano passado no Fluminense, ele começa um trabalho meio que desacreditado, após ter vindo de passagens ruins por Vasco e Santos, e essa classificação me fala muito a respeito de competência, né? Eu vi muita gente falar que o Fluminense tem sorte de campeão, né? Tá chegando essa final com a sorte de campeão, porque o Ener Valencia perdeu aquele gol ali, é sorte, não sei o quê. Sim, até tem um pouquinho de sorte nisso aí, né? Os gols que o Ener Valencia perde ontem são gols que, assim, é complicado. É difícil perder aquele tipo de gol. E só que eu acredito, para mim, que é muito mais competência de ter aproveitado, né, esses momentos de erros do Inter do que propriamente a sorte. O Fluminense foi o que faltou de competência para o Inter, né, o que faltou de competência para o Ener Valencia, sobrou de competência para o Fluminense em ter feito o gol ali com o John Kennedy, né, em ter virado rapidamente o jogo com o Germancano, que para mim, sem dúvida, é o melhor jogador da Libertadores nessa temporada. Não tem como. Ele, para mim, é o grande craque dessa Libertadores, o artilheiro, o melhor jogador. E o Fluminense chega à final com bastante expectativa e eu acredito que é merecida ter essa expectativa. O Fluminense faz uma campanha muito boa. Assim, não é todo time que ganha de 5 a 1 de um River Plate, né, como eles fizeram aqui no Maracanã. Fizeram o que quiseram com o River Plate, né? Trataram o River Plate como nada. Tudo bem que chega lá no Monumental eles perdem o jogo, mas assim, jogar no Monumental de Nunes é complicado, né? É imaginável que eles pudessem perder o jogo. Venceram bem o Sporting Cristal lá e venceram também em casa. Quanto The Strongest, o Fluminense ganha em casa, mas perde fora na altitude, que aí a gente sabe que a altitude é um fator determinante para alguns times, né? Em alguns casos. Tudo bem, o Inter venceu o Bolívar na altitude também, mas foi totalmente amassado pelo Bolívar, né? Ali foi um misto de sorte e competência da equipe do Internacional. E aí vem a campanha a partir das oitavas de final, se classifica contra o Argentino Júnior, consegue um empate salvador ali no final da partida e ganha tranquilamente em casa. Aí chega nas quartas de finais, pega o Olímpia, que havia eliminado o Flamengo, e aí vence com autoridade o Olímpia, tanto no Maracanã quanto nos Defensores del Chaco. E agora nessa semifinal, onde faz de 2 jogaços contra o Internacional, né? E sendo que o Fluminense foi pior que o Inter, acredito que em 70% dos dois jogos, né? Porque no primeiro jogo, eu acredito que foi um jogo lá em casa, com o Inter sendo
um pouco melhor que o Fluminense, mas foi um jogo bem parelho. E nesse jogo agora de ontem, o Internacional foi bem melhor que o Fluminense, foi muito melhor que o Fluminense na partida, mas o Fluminense foi muito mais competente do que o Internacional. Foi um time que não se desesperou em nenhum momento, mesmo estando atrás do placar. Fernando Diniz, no segundo tempo, faz alterações que mudam a história da partida. E isso mostra o porquê dele ser o técnico da seleção brasileira, ainda que seja interino, não sabemos até quando, mas ele faz as alterações que botam o time para frente para buscar o resultado, consegue buscar o resultado, não abdicou da forma de jogar, né, que ele tem em nenhum momento. Então, para mim, assim, é muito merecido a classificação do Fluminense. O Fluminense chega muito embalado para essa final, né, com a torcida que tem esse grito de campeão da Libertadores entalado na garganta desde a tragédia que foi a perda do título para a LDU em 2008, né? Então, os tricolores têm bastante motivo para acreditar que sim, podem ser campeões da Libertadores, né? Eu acho que vai acontecer, eu acho que o Fluminense vai ser campeão da Libertadores, mas assim, a gente não sabe quem vai ser o adversário, não sabemos se vai ser o Boca, se vai ser o Palmeiras. Tudo pode acontecer até lá, né? Porque tem mais um mês ainda para chegar o dia da grande final, mas um Maracanã lotado, um time que tem essa vontade, tem essa gana de ganhar esse troféu, eu acredito que o Fluminense possa sim ser campeão da Libertadores. E falo muito também em relação da competência, a competência do Fernando Diniz em estar fazendo um excelente trabalho no Fluminense, a competência de ter um atacante decisivo e matador como o Germancano, um jovem que botou a cabeça no lugar, né, que estava emprestado na Ferroviária, que é o John Kennedy, que se tornou o talismã do Fluminense na competição, e eu falei isso na publicação que eu fiz no Instagram. Então, assim, parabéns ao Fluminense, a competência que o Fluminense teve para chegar à final da Libertadores. Fazer as curtinhas aqui rapidinho. Fortaleza, campanha linda do Fortaleza na Sul-Americana, finalista, vai enfrentar a LDU. Vai ser um jogo complicado. O time da LDU é um time, podemos dizer que é um time copeiro, um time que sabe jogar esse tipo de competição. Mas o Fortaleza tem mais time, tem mais elenco. E é muito maneiro ver o momento que o Fortaleza vive, porque há algum tempinho atrás, em 2017, o time estava na Série C, subindo para B, né? E desde então vive uma ascensão muito boa no cenário brasileiro e agora para o cenário sul-americano também. É o primeiro time do Nordeste a chegar na final de uma competição sul-americana, o primeiro time cearense a disputar a Libertadores, o primeiro time do Nordeste a conseguir uma vaga para a Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro, né? Foi a melhor posição na história dos pontos corridos de uma equipe do Nordeste. Então, assim, é muito maneiro ver essa história do Fortaleza, vem do trabalho excelente que faz o Marcelo Paes na gestão, no planejamento, do técnico Juan Pablo Vojvoda, que faz um trabalho muito, muito bom com o time do Fortaleza. A gente não pode esquecer também do Rogério Ceni, né, que ele foi o técnico que iniciou essas mudanças assim no Fortaleza, um time que se reestruturou, né, em todas as camadas do clube. Então é muito merecido o momento que vive Fortaleza, é muito maneiro ver essa torcida que tanto sofreu enquanto estava na Série C, em acessos que bateram na trave, como contra o Juventude, contra o Brasil de Pelotas. Viver esse momento é uma parada muito, muito bacana. Boa sorte ao Fortaleza na final. Fica aí minha torcida para que ganhe esse título e faça história dentro do futebol brasileiro e no futebol sul-americano. E o outro ponto é o Bruno Lage, que foi demitido do Botafogo. E, assim, o Bruno Lage ele fez força para ser demitido, né? Eu vi até comentários falando: mas isso aí que é SAF? Pô, com 15 jogos só demitiram o cara? Pô, mas isso aí qualquer diretoria faz. Mas o caso do Bruno Lage foi assim:
era merecida a demissão dele. Não importa se é SAF ou se fosse uma diretoria, né, associativa, né, como são agora os clubes que são geridos por SAF, tem o clube associativo e a SAF. Então, assim, a demissão dele é merecida porque um jogo onde você bota o melhor jogador do seu time no banco de reservas, o melhor jogador do seu time, o artilheiro da competição, e além de ser o melhor jogador do seu time, é o melhor jogador da competição, porque o Tiquinho Soares é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E ele começa no banco, é bem complicado. E trai tudo que o Bruno Lage fez durante a semana, porque os treinamentos que ele fez com o time do Botafogo colocavam o Tiquinho Soares como titular. E simplesmente no último momento o cara me saca o Tiquinho Soares, coloca o Diego Costa e as declarações dele são pavorosas, né? Ele falar que eu coloquei o Diego Costa porque é um atacante de Premier League, né, e tudo certo. Pô, o Diego Costa não rende há muito, muito tempo. No Atlético Mineiro ele teve assim uns lances, uma que pô, o cara é bom, não sei o quê. A gente sabe que o Diego Costa é um cara bom, mas o último momento dele que assim, que ele fez alguma coisa boa foi o Atlético Mineiro e olhe lá, né, porque teve alguns momentos pontuais, ele sai do Atlético Mineiro, vai pro Wolverhampton, no Wolverhampton não joga absolutamente nada, tanto é que ele fica sem clube até um tempinho, até o Botafogo vir contratar, que foi uma oportunidade de mercado e para ter um substituto para o Tiquinho Soares, que estava machucado. E o Diego Costa vai e perde um gol que eu tenho certeza que se fosse Tiquinho Soares, o Tiquinho faria aquele gol, né? Que foi bem foi no primeiro tempo, a bola que sobra para ele chuta em cima do Tadeu. E já vem de algum tempo esses erros do Bruno Lage, né? Como botar um time B para jogar a Copa Sul-Americana, que poderia ser uma competição muito importante para o Botafogo ganhar, né? É uma competição internacional, é um título internacional, faria bem para o Botafogo ser campeão. Teve um jogo lá contra o Flamengo que ele coloca o JP na lateral direita, se não me engano, na lateral esquerda. Melhor, você que botou o JP na lateral, o JP foi estraçalhado pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez o que quis com o JP. E aí, após o jogo que o Botafogo perdeu a invencibilidade no tapetinho, ele dá a declaração dizendo que eu estou colocando meu cargo à disposição e tudo mais. Então, assim, ele já vinha pedindo essa demissão há algum tempo. A diretoria do Botafogo fez certo em demitir o Bruno Lage, porque eu acredito que se o Bruno Lage continua, daqui umas 2 a 3 rodadas, o Botafogo perderia essa gordura que tem. Ainda tem 7 pontos, ainda está bem confortável na liderança. Não acredito que vai perder o título, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas assim, se o Bruno Lage continua, aí eu tinha certeza que o Botafogo poderia colocar muito em risco esse título que estava tão bem encaminhado. Ainda está, mas é bom abrir o olho. Se não abrir o olho, tem time que está chegando. Então é isso, rapaziada. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, espalhem nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram também, para dar aquela moral, né, padrinho? Porque você vai estar me ajudando a fortalecer o meu trabalho. E é isso. Tamo junto. É nóis.